Alô, queridos amigos, estamos de volta. Quem fala aqui é Kilde Alves e vamos dar continuidade à nossa oficina de contação de história. Contos de retalho, magia e encantamento das histórias na formação humana. Bom, hoje nós estaremos então no processo de preparação para a nossa contação de história. Estamos prontos então? Vamos lá então, gente? Primeiro, vamos introduzir a nossa história. O que nós vamos precisar? Bom, a gente tem essas palavrinhas aí que a gente pode dizer que elas serão essenciais no processo de nossa condução. Primeiro, nós temos que seduzir o nosso público. Bom, essa sedução, acima de tudo, ela deve ser, né, bem planejada, ela deve ser bem arquitetada. A gente pode dizer que a sedução nada mais é do que o estímulo inicial para que a criança, então, ela tenha curiosidade, que ela tenha, então, o despertar e o querer de ir até a contação de história. Então, nós temos que seduzir a criança. Ela tem que se sentir seduzida para ser, assim, o quê? Atraída à nossa contação de história. Bom, uma vez chegando, né, ela vai ficar o quê? Altamente curiosa. Está na hora, então, de o contador de história se apresentar e conquistar com a sua simpatia justamente todas essas crianças, dando bom dia, boa tarde, falando com ouvindo todas as crianças, ouvindo de seus pais. Se você está no hospital, geralmente o contador de história, ele vai pedir a permissão para entrar justamente no quarto, na UTI, na enfermaria, claro que com autorização de todos os médicos e de toda a equipe. Mas você conquista. Uma das formas de conquistar é abrir um sorriso e perguntar: podemos começar então a nossa história? A resposta, então, já diz que você conquistou o seu público. Primeiro, vamos manter, então, um processo de concentração. E vamos envolver, então, todo o nosso público. E desta maneira, a gente vai, então, poder introduzir a nossa história. Aí a gente pergunta: como você começa a sua história? Bom, existem formas clássicas, né, de a gente começar uma história. Mas a gente pode dizer que o contador de história, com o seu tempo, né, e com a sua experiência, ele criará a sua própria forma do começo de sua história. Quando a gente fala então de nossa história, aí a gente diz o que contém uma história. Toda história deve ter o início, o meio e o fim. Muito bem, mas nem sempre pode obedecer essa ordem, dependendo do que? Do seu público. Quando o público é menor, a gente tem que deixar bem claro o que seria o início, o meio e o fim. Quando o público já está habituado, quando ele já é letrado, quando o público é mais experiente, você pode ousar. Você, por exemplo, pode começar uma história pelo seu fim, e a partir daquele fim, você começar a justificar por que ele ocorreu, dando início à sua história, chegando ao meio de sua história e novamente reforçando aquele fim. Será maravilhoso. Mas para isso você precisa ter uma certa segurança na história que você escolhe, porque senão você pode se perder durante todo o processo. Mas lembrando que nós temos elementos que contêm uma história e depende aí de você, como você vai tratar e de como você vai ousar. Se você vai começar pelo início, se você vai começar pelo meio, se você vai terminar pelo fim. Ou de repente você começa pelo fim e termina no início. Bom, isso aí vai de acordo com a experiência e também com a segurança de cada contador de história. Bom, existem várias formas, né? Existe a palavra clássica, a frase clássica, né? Era uma vez, não é? Mas você pode utilizar de outros termos, né? Há muito tempo atrás, aconteceu, não é? Bom, a gente pode começar de repente mostrando um objeto, despertando a curiosidade, de repente mostrando uma foto, uma gravura e perguntando o que é que eles acham daquilo. E de repente pode ser o início da formação de uma nova história. A gente pode jogar uma situação, um problema, um fato do dia a dia. A gente pode apresentar o personagem principal, a gente pode fazer um mistério sobre ela, mas a forma como a gente conta e como a gente começa é uma forma única, é a sua identidade. Você pode começar imitando qualquer pessoa, você pode começar da forma mais clássica, mas depois você encontrará então o seu sentido. Através de algumas viagens que a gente faz dando cursos, eu sempre gosto, né, de buscar justamente nas feiras livres, como também nos lugares mais simples,
e observar quais são aquelas pessoas que contam histórias. Eu vou atrás dos cordéis, dos poetas, dos músicos, dos contadores de histórias, das pessoas mais antigas que contam história do lugar. E de repente a gente começa a buscar e a pescar muitas coisas legais sobre a forma ali como eles iniciam uma própria história. Então, ficar atento a isso e pesquisar também é uma boa, vai chegar à sua identidade. Foi aí que no Ceará eu descobri então justamente, não é, um poeta que quando ele conta história, ele utiliza então, não é, dessa estrofe criada por ele. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Rei, 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 tralalá. A história vai começar. Bom, eu posso começar falando dessa forma, eu posso dar um tom mais armorial. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Todo mundo vai gostar. Rei, 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 tralalá. A história vai começar. Ou então você pode jogar uma música. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. He, 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 tralalá. He, 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 tralalá. He, 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 tralalá. A história vai começar. Você pode pegar também uma música que você gosta e sempre ser seu carro-chefe de introdução. Existem várias maneiras, várias formas de você iniciar a sua história. Isso você determina, isso você programa. E isso vai ser, acima de tudo, a sua porta de entrada, a sua introdução enquanto contador de história esperado e que desperte a curiosidade e a concentração de todo o seu público. Bom, o contador de história, acima de tudo, ele deve ser aquele que vai estimular o amor aos livros. Tá? Os livros, eles devem ser supervalorizados. Quando você conta uma história, sempre traga o livro. O livro, ele é fundamental. Você vai mostrar de onde veio a história. Isso vai aguçar na criança, né, e também despertar nela a curiosidade, fazendo com que ela tenha, então, a vontade de quê? De adquirir o livro na biblioteca, de comprar um livro, de pedir um livro de presente. Então, a gente pode fazer isso aí, ó, né, de uma forma bem legal, né, de como apresentar o livro. Se vocês observarem aí, eu tenho a doutora Hipopocondríaca da Silva, uma de nossas personagens do hospital. E ela está com um fantoche. Isso mesmo, gente. Ele fala, ele mexe a boca, ele interage com as crianças no teatrinho. É o nosso livro. Era uma vez, a gente apresenta o livro, a gente fala da importância de cuidar dele, a gente pergunta ao livro por que é que ele fica triste, então ele nos relata que ele fica triste quando ele é esquecido, quando ele fica empoeirado, quando as pessoas rasgam as suas páginas, riscam ele. Então isso a gente também pode já introduzir o amor e o cuidado aos livros, porque o livro é um grande presente, não é? Então você pode utilizar dessa técnica de um fantoche, como também você pode trazer o livro, mostrar a capa e dizer: a nossa história de hoje está aqui, é esta, não é? Você pode reunir, então, há várias formas, né? E quando a gente fala do amor aos livros, a gente fala, então, que todo contador de história, ele tem um brilho especial no seu olhar. Quando ele reúne as pessoas, ele abre o livro, ele compartilha o livro, e ele faz do livro o seu grande instrumento. Ele demonstra amor, carinho, admiração ao livro. E a criança, ela imita o adulto. E pode imitar em coisas positivas. Por exemplo, uma criança, né, que tem um pai que lê jornal, um pai que sempre é leitor e uma mãe leitora, com toda certeza ele será um bom leitor. Porque a gente educa também com exemplo. Mas nem sempre os pais, né, eles estimulam isso. Então, muitas vezes, é o contador de história em qualquer ambiente, como também a própria escola. Não é? Então, de repente, o livro é algo muito legal. Não é? Bom, aqui embaixo a gente tem o Dr. Pereba e a doutora, né, Lilique Historieta, né, que no caso aí ela estava contando história, trazendo então a historinha do soldadinho de chumbo. Não é? Então a gente diz que entre os componentes de nossa casa, o livro deve estar presente. E aí a gente tem diversos tipos de livros. Não é? A gente pode dizer que o livro mais lido, mais vendido, né, e mais presenteado ainda é o quê?
É a Bíblia. Onde ela está cercada de quê? De histórias também. Inclusive, hoje a gente já tem até adaptação da Bíblia infantil, infanto-juvenil, a Bíblia em quadrinhos, a Bíblia com gravuras maravilhosas, com efeitos maravilhosos. Então, isso é legal. Hoje, você não pode negar que os livros melhoraram muito na sua forma de atração, de sedução, de conquista. Hoje, a gente tem livros que são brinquedos. Hoje, você tem livros que você pode introduzir já para o bebê. Um livro inflado, um livro que parece uma boia, aonde, consequentemente, a criança pode brincar de passar suas páginas, né, de plástico justamente em sua banheira. A gente tem livros, né, que você toca do lado e ela pode emitir sons. Exemplo, um livro da Fazenda. Você aperta na vaquinha, vai fazer mu. Você aperta no porquinho, vai fazer ronco, ronco, ronque. E aí você vai estimulando a criança. Nós temos livros de textura, isso mesmo, aonde mostra o porquinho. Aí, o desenho do porquinho tem a textura para a criança, né, massagear e ver a textura dele. Aí vem do boi, vem do sapo. Então você tem as texturas, você pode brincar. Tem livros que quando você abre, ele monta cenários. Tem livros, não é, que muitas das vezes você pode retirar o personagem e brincar no próprio cenário com ele. Quer dizer, a gente tem mil opções, gente. Então, o livro deixou de ser apenas páginas escritas. O livro pode ser um grande sonho, o livro pode ser um grande presente. Então, isso tudo a gente pode buscar. Se você entrar em qualquer livraria, você vai se maravilhar, né, com tantos livros infantis, e também você vai poder, então, entender que é um excelente presente, super divertido, e que pode estimular a criança desde já, desde muito cedo. Ok? Bom, então, dando continuidade, vamos falar do amor aos livros, não é? A gente pode dizer que o amor aos livros faz parte da formação do próprio indivíduo. Aí a gente lança algumas perguntas para você, contador de história, e para você que está querendo iniciar essa linda carreira. Bom, eu pergunto a todos vocês, quem aqui tem uma biblioteca em casa? Bom, geralmente a gente pode ter até um determinado quarto ou cômodo que a gente bota videogame, que a gente bota um som, que a gente bota um relax, faz um cinema. Mas as bibliotecas? Bom, as bibliotecas estão cada vez mais reduzidas. Raramente nós vamos entrar numa casa onde tem um cômodo, onde nós temos as estantes e uma organização realmente de uma biblioteca. Mas você pode improvisar. Não, eu não tenho espaço. Aí eu não tenho como. Bom, na internet está cheio de ideias de arquitetos que, através de pranchas em um pequeno vão, constrói muitas vezes estantes maravilhosas com desenhos, com design, que vai ficar bem legal para você guardar então o quê? Os seus livros. Bom, e os livros infantis devem ter o seu local próprio. Deve ter a sua prateleira. Então, guarde os livros infantis e, no meio entre eles, os brinquedos da sua criança. Porque a criança, então, vai olhar para ele e vai dizer assim: nossa, ali está aquilo que eu gosto. O livro, a minha brincadeira, a minha diversão, o meu sonho. Então, a biblioteca, ela pode ser edificada em qualquer ambiente, não tem desculpa. Você pode, muitas vezes, até improvisar. Bom, aí vem outra pergunta. A criança, ela percebe que os pais estão lendo livros? Será que os pais mais novos de nossas crianças atuais, eles têm o hábito da leitura? É uma das coisas a gente avaliar, né? Se não, então a gente vai ter que, né, de uma certa forma, né, mostrar mais esforços para tentar seduzir a criança e para que a criança venha se apaixonar pela literatura e pelos livros. Bom, aí a gente também pode fazer outra pergunta. As crianças geralmente ganham mais brinquedos ou livros? E como eu falei, hoje nós temos livros de brinquedos. Bom, aí eu digo, existe leitura conjunta com pais e filhos? Vocês lembram daqueles filmes, é tão lindo, né? A criança indo dormir e o pai e a mãe contando história, né, para que ele viesse a dormir. É uma prática tão linda, né, que a gente não pode deixar de lado. Muitas das vezes nessa sociedade tem pais, né, que mal falam com seus filhos, né? Quando chegam, seus filhos estão dormindo,
Quando chega, seus filhos estão trancados em quarto. Quando chega, a criança está no celular, ou então está no jogo. Então, mal fala. Os pais hoje nem há. Os pais hoje não têm nem o hábito de abrirem os próprios livros das escolas para fazerem suas tarefas. Precisa, às vezes, uma situação incomum para que o pai possa sentar para ver a tarefa com seu filho. Então, os pais, eles têm que assumir os seus papéis também na educação e na importância da introdução dos livros. Por isso que essa oficina de contação de história, muitas das vezes, não é apenas para o professor, para o ator, para o palhaço, para o contador de história de hospitais, de outros ambientes, não. Também ela serve para os pais refletirem sobre a sua colaboração e sua importância, porque os pais podem ser contadores de histórias que podem estimular um universo novo e fazer com que seus filhos venham a ser no futuro grandes leitores. Quem lê tem um universo à sua frente. Quem lê tem pensamentos, abre a sua mente. Isso é muito legal. E outra coisa, em que estado estão os livros de sua casa? Seus livros estão jogados? Seus livros estão empoeirados? Estão rasgados? O amor ao livro envolve, então, todos esses aspectos que a gente tem que avaliar, junto à criança, junto aos pais da criança, junto à escola, junto ao ambiente onde nós vamos contar a história. Isso tudo é importantíssimo. Como nós somos divulgadores e valorizamos o amor aos livros, isso tudo deve ser uma reflexão e uma pergunta constante em nossa prática, ok? Bom, aí a gente vai, para a nossa literatura, as primeiras literaturas que falaram do primeiro contato. Abramovic, em 2001, ele diz, o primeiro contato da criança com o texto é feito de forma oral. Quer dizer, você não tem que esperar a criança se alfabetizar para dar um livro a ela. Você vai dar um livro, você vai sentar e você vai contar. Eu já passei por uma experiência enquanto palhaço, contador de história, que eu entrei em um hospital e a gente entrega um kit de desenho pela ONG SOS Amizade, onde a criança tem gravuras, aí tem lápis de cera, tem lápis, tem borracha, tem lapiseira, tem cola, tem papel colorido picado e uma folha para fazer a colagem e também um bloquinho de desenhos para essa criança. E geralmente a gente coloca também um livro infantil para essa criança. E muitas das vezes a gente, quando entrega, a gente nota uma certa apreensão. Até que uma vez uma contadora de história veio perguntar, leia o livro para ele? Uma das mães disse, eu não sei ler. Imediatamente, a contadora de história sentou do lado da mãe, sentou ao lado do filho e começou a abrir o livro e contar a história. Nós fizemos então todo o circuito em todos os quartos, enfermarias, inclusive até UTI, contando histórias e tudo mais. Quando se voltou, a gente via a mãe contando a história, mostrando as gravuras e falando como a contadora de história falou. Ela fixou a história, estava repetindo a história através de suas gravuras. Quer dizer, a primeira formação é oral. A criança novinha, ela se encanta pela sua contação. Como também você pode encantar adultos que não tiveram justamente a oportunidade de quê? Da leitura, do livro, de desenvolverem essa parte. Então, a gente atinge crianças de todas as idades. Então, a gente diz que o primeiro contato da criança realmente é feito de forma oral. Pode ser com a voz dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos, da professora, da tia, que cuida também nas escolas. Quer dizer, pode ser através até de um aplicativo, onde pode ter uma contação de história, pode ser através de um filme, de musiquinhas. Quer dizer, a gente tem a forma oral como a primeira maneira de contato com o universo das histórias. E a gente diz que a audição dos livros é o primeiro passo para a leitura. Por isso, gente, que a importância do contador de história é fundamental na formação humana. Porque é através da oralidade que a gente pode atingir. Aí você perguntaria, e quem tem uma certa deficiência? Bom, quem tem uma deficiência, por exemplo, visual, a sua impostação de voz
Os elementos que você vai levar de efeitos, de música, serão encantadores para essa criança que não vê, mas ela imagina. Se de repente a criança ela não escuta, um contador de história que de repente tem a possibilidade de fazer um curso de Libras, ele pode ser um grande diferencial na vida dessa criança, porque ele pode atingir essa criança. Então, de repente, ó, se você quer se tornar realmente um contador de história, por que não investir também na inclusão? Por que não investir, então, de forma maravilhosa para atingir, então, todo o seu público e ninguém ficar de fora? Isso é importante. E as escolas devem ter, se não o contador de história, né? O professor, a professora que conta histórias, né? Com o curso de Libras, pelo menos tem que ter alguém na escola que venha a utilizar do código de línguas, né? O código, vamos dizer assim, de Libras, para auxiliar, então, até a contação de histórias, tá? Então, isso é muito legal, né? Então, é uma coisa a gente, né, para a gente, assim, o que? Refletir, né? Bom, então vamos trabalhar o texto. Como é que a gente trabalha o texto? Bom, vamos dizer aqui que eu vou escolher a história Chapeuzinho Vermelho. Aí eu começo a contar a história, e de repente uma criança, lá no meio das outras, assim, mas por que o chapéu é vermelho? E por que ela só usa esse chapéu? Bom, daí vem a nossa necessidade de a gente ir atrás das histórias originais. Muitas das vezes, né, como a indústria, né, dos livros, ela muitas vezes só quer vender, ela resume e omite algumas informações do texto original. Então, o contador de história, ele não deve se ater a uma linguagem resumida. Ele pode até resumir a história, mas ele tem que ter o contexto geral. Então, vejam, Chapeuzinho Vermelho. Vejam esse texto. Era uma vez uma menina tão doce e meiga que todos gostavam dela. A avó então a adorava e não sabia mais que presente dar à criança para agradá-la. Um dia presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho. O chapeuzinho agradou tanto a menina que ela não queria mais saber de usar outro. Não tirava nem para dormir. Por isso, né, por causa disso, ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Vejam, olha que explicação maravilhosa para a gente poder identificar por que a história é Chapeuzinho Vermelho. Por que o Chapeuzinho é vermelho? Bom, se uma criança dessa de repente perguntasse por que o chapéu é vermelho, de repente a gente teria ali ó, um elemento fundamental para, de uma certa forma, ó, né, suprir toda a curiosidade da criança e assim ela entender e ela ter a justificativa para a sua dúvida, para a sua pergunta. Né? Então, por isso que é importante a gente conhecer bem as nossas histórias. Bom, aí a gente vai para Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Alice é a protagonista da história, né? E, consequentemente, ela vai passando por situações e vai fazendo também o quê? Considerações. Então, por exemplo, ela encontra o coelho branco. A gente sabe que o coelho branco é que iniciou o quê? Toda a aventura dela, né? Quando ela segue ele até a toca, cai na toca, escorrega e, consequentemente, começa toda a história. Mas uma curiosidade. O coelho, ele carrega um relógio. E, por incrível que pareça, esse relógio, ele não tem uma pontuação muito correta, não. Porque esse coelho branco, ele sempre está muito atrasado para alguma coisa. Então, por isso que ele é apressadinho. Aí a gente vai, de repente, para o chá. E a gente encontra a lebre de março, o arganaz e o chapeleiro maluco. Bom, todos eles são completamente loucos, não é? Como todos os moradores do País das Maravilhas. Segundo o gato risonho, que é imaginário. Eles sempre estão tomando chá. Porque, segundo eles, o chapeleiro brigou com o tempo e sempre são 6 horas da tarde para eles. Por isso que eles não saem da mesa do chá. Eles só ficam ali. Porque como houve uma briga com o tempo do chapeleiro, então o relógio ele não sai das 6 horas e o chá é das 6. Não é? Bom, aí a gente diz, e por que o chapeleiro brigou com a rainha? Bom, porque ele tocou uma música que a rainha não gostou. Né? Vejam só.
A rainha era prepotente, não gostou da música e brigou com ele, né? O Arganaz é aquele, não é, que sempre está cochilando e de repente acorda em alguns segundos. Ele sempre está exausto. Mas como o tempo também, né, não avança, ele sempre está repetindo o quê? O mesmo comportamento. Aí a gente vai, o rei e a rainha de copas. A rainha vive mandando nos seus criados, que são as cartas de baralho. E sempre diz, corte a cabeça de todos os seus convidados. Mas o grifo disse que isso é apenas fantasia dela. Ela grita para cortar a cabeça, mas ninguém nunca cortou a cabeça de ninguém. Ela é autoritária. E o rei não tem influência sobre ela, sempre abaixa a cabeça porque ela diz. A duquesa é muito feia. Concordava com tudo que Alice dizia e sempre achava a moral de cada coisa, embora nunca tivesse relação com isso ou com aquilo. Quer dizer, quando você apresenta esses personagens, é interessante a gente saber a característica de cada um deles, porque isso vai te dar uma segurança. Você não vai ser pego de surpresa por qualquer argumentação. Isso vai enriquecer muito mais a sua história. Por isso que o contador de história, ele não deve sempre levar o improviso como seu carro-chefe. Ele deve escolher a história, ele deve se aprofundar na história, ele deve pegar todos os elementos possíveis da história, porque ele deve dominá-la e passar toda a segurança sobre ela. Bom, mas o restante nós vamos continuar então no nosso próximo encontro. Espero vocês. Vamos discutir então muita coisa legal sobre a contação de história. Foi um grande prazer. Quem fala aqui é Kilder Alves, do grupo da ONG SOS Amizade, da oficina Contos de Retalho. Ok? Até mais!